Pronto, gravando. O objetivo dessa aula aqui hoje é o quê? Eu estava conversando com bastante pessoas no evento da Infinity, conversei com o Altair, conversei com o Diego Santana, conversei com um monte de gente lá no evento, né? E o que o pessoal estava sentindo falta era entender um pouquinho melhor da IA. O pessoal estava com muitas dúvidas da IA, porque a gente lançou ela em novembro, aí já deu o final do ano, já, né, meu? Já emendou tudo, e aí daquele jeito, né? E aí a gente já amadureceu bastante tempo com a IA, aprendemos a trabalhar muito bem com ela, porque é uma curva de aprendizado, né? Tanto para ICOM, para a clínica e muito mais para as meninas, né? É muito mais uma curva de aprendizado para as meninas ali, que é o que eu vou tentar aqui hoje elucidar, né? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Estão enxergando aqui essa telinha aqui? Beleza. Vamos lá. Deixa eu só tirar o zoom aqui da frente aqui. Vamos lá. Então, aí, a gente vai andar nessa. Hoje a gente vai ser bem papum, tá? Não nada de ficar assim, assim, explicando muita coisa, bem papum. A gente vai olhar o quê? Rapidamente, o que que a IA faz? O que que a IA agendamento faz? Quais são as vantagens delas? Quais são as dificuldades que a gente está enfrentando e que a clínica que usa vai enfrentar e como trabalhar com a IA, né? Como que a CIC, como que a clínica trabalha com a IA. Depois eu mostro algumas atualizações, aí eu mostro alguns relatórios, mais umas coisas práticas para vocês olharem lá, tá bom? Então, basicamente, né, o que ela faz, ele é muito simples, tá? A IA, então, é uma inteligência artificial conversando no WhatsApp. Ponto. Ela vai responder o WhatsApp da clínica, tá? Então ela responde 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela não para. Em qualquer momento ela vai responder. Ela pode responder com texto, ela pode responder com áudio, ela entende o áudio, né? Ela faz cadência de mensagem. O que é cadência, Fábio? Cadência é se o paciente parou de falar com ela, ela vai falar com ele, ela vai ficar insistindo com ele ali somente por 30 dias, entendeu? Não é algo, não é muito assim. Ela vai insistir só por 30 dias, depois ela para, tá? Então ela faz a cadência, ela agenda o paciente, ela cancela a consulta e ela remarca a consulta. Tudo isso ela faz é, em conciliação com o BPCI-C. Quando ela agendar um paciente no WhatsApp, ela transfere esse agendamento para o PCIC, né? Quando ela cancela alguém na conversa, ela cancela o PCIC. E quando ela reagenda, ela também reagenda ali no app CIC, tá? Então, acho que o que a IA faz é muito simples, meu. Ela vai responder o WhatsApp nisso aqui que a gente está passando aqui para vocês, tá? Antes a gente ficava explicando muito, né? Como que é o áudio, como que ela entende, como que é a cadência. Eu percebi que quanto mais eu explico, pior fica. É melhor falar, meu, ela vai responder o WhatsApp e eu garanto pra você que, assim, 0,1% dos pacientes vão desconfiar que é uma IA. Os outros 99,9%, 99%, eles não sabem realmente que é uma IA ali falando com eles, tá? Aí quais são as vantagens que a gente detecta, né? Existe, quando você coloca a IA, um maior número de agendamento total da clínica. É meio óbvio, porque a IA ela vai cuidar do WhatsApp e a tua CRC na clínica precisa de CRC, não tem como não ter CRC, ela vai sobrar mais tempo para ela agendar. Então não tem como, assim, a matemática não funciona, não tem como a CRC ganhar da IA com a CRC, entendeu? Assim, você vai ter um aumento de agendamento, é o que a gente observa nas clínicas que estão usando, tá? Dessa forma, se estiver tudo trabalhando corretamente, depois a gente vai entrar nisso, a menina vai ter mais tempo para ela ligar. Se ela tem mais tempo para ela ligar, porque ela não está olhando o WhatsApp,
ela vai ligar para mais pessoas, vai falar com mais pessoas e vai agendar mais pessoas pelo telefone, que inclusive é a melhor forma de agendamento, né? É a CIC realmente fazendo ali por telefone. Não perde os leads do final de semana, né? Quantos leads não entra de sábado, não entra de domingo, de noite, assim, não vai perder isso. Aqui está escrito errado, né? Não é caso perca o lead do final de semana, é caso você perca a sua CIC. Às vezes você tem duas, perde uma, tem uma, perde ela, tem duas, perde as duas, né? Você não fica sem nada. Você vai ter alguma coisa ali te cobrindo. Até eu até brinco, para ter uma paz mental de, de contratar alguém e não contratar qualquer pessoa que tropeça e cai na clínica, você não tem ninguém, está desesperado e põe alguém ali. Então você tem ali, obviamente, uma tranquilidade, né? Claro que não tão tranquilo, mas tem um respaldo ali, né? Aqui eu coloquei em asterisco diminuição de quantidade de CIC. Por quê? Na, na minha clínica aqui de São Paulo, eu tinha 5 CICs. 1.200 litros por mês aqui em São Paulo. 5 CICs. Aquela média de 250 litros para cada CIC, eu tinha isso. Hoje eu tenho 3 CIC aqui em São Paulo. E eu tenho a IA colocada ali. Então eu reduzi a quantidade de CIC, reduzi, mas eu tinha 1.200 litros por mês, né? Então é muito lead ali. Eu percebi que quanto mais leads tem na clínica, melhor é a IA. Melhor é para IA. Se tem pouco lead, a IA, tipo, você tem 150 leads por mês, 200 por mês. Não precisa de IA. Não precisa, porque você vai ter que ter uma CIC. E uma CIC vai cuidar de 200 leads, não tem assim, é pouco lead para ela não conseguir cuidar. Então aí não fica tão legal você ter uma IA com pouco lead. Agora, quanto mais leads você tem, mais difícil é o trabalho para os CICs. Tem 5, concorda que é difícil eles trabalharem em harmonia perfeitamente, responder todo mundo, ficar todo mundo bonitinho, responde no WhatsApp. Tem uma perca natural por ter um volume alto que quando você tem a IA, é o melhor caminho, é quando você tem bastante leads ali. Então, aqui na clínica, a gente conseguiu reduzir a quantidade de CIC, porque tem muito lead. Na clínica minha, na Vitalis, em São José, eu tinha duas, e aí eu perdi uma lá. E aí eu fiquei com a IA e uma, e lá tem 500 leads por mês, né? E ficou o mesmo funil, o mesmo funil. Só que eu contratei outra. Eu queria outra até para eu conseguir validar ali. Então, eu consegui ficar com uma CIC com 500 leads, porém, a CIC que estava lá era boa, entendeu? Então, assim, você dá para diminuir a quantidade de CIC? Dá, mas a CIC tem que ser boa. Se a CIC for lerdinha, se for devagar, meu, esquece. Não vai ter milagre ali. A pessoa tem que ser boa mesmo, que você consegue economizar ali, porque a IA está fazendo um trabalho braçal grande ali, tá? E o que ganha isso não é só com a IA. O que mata um setor ou evolui muito um setor de agendamento é o potencial de conversão da CIC quando o lead atende. É isso. Por que que eu falo com muita propriedade isso? Porque a gente teve 20 turmas aqui do CIC Pro, que é a turma que as meninas vêm aqui para agendar, né? Vem 40 CICs aqui, passam 3 dias aqui em treinamento e ficam ligando. E a gente faz uma competição entre elas. E a que mais agendar durante ali os 2 dias ganha o prêmio lá. E tem uma coisa delas, não é a que mais liga que ganha, não é a que mais atende o telefone que ganha, não é a que tem mais lead que ganha. A que ganha, que mais agenda paciente, é a que converte melhor. Porque é desproporcional. Imagina você pegar assim, imagina que a pessoa atendeu o telefone, você converteu 60% de quando atende. É um número muito bom. Converter 60% de quem atende o telefone. Converte 20, o que é muito comum acontecer. É 3 vezes pior. Ou seja, uma CRC equivale a 3 CRCs. Aí, obviamente, uma sozinha dá conta, do que às vezes 3 estaria dando conta ali por não conseguir converter a pessoa quando atende a chamada, né? Imagina, demora um monte para ligar, mais ainda para atender. Aí depois de tudo isso, não converte o lead na ligação, pô, aí realmente o agendamento ele
tem que falar com 5 pessoas para agendar um, realmente vai despencar o agendamento ali da clínica. O que, que a gente está vendo de dificuldade, tá? Aqui trabalhando com a IA e as clínicas. A CIC tem que ser mais esperta. Não adianta. Se a CIC for devagar, ela tem que ser melhor. Ela tem que ser melhor. Esse é o ponto, né? A gente brinca que o pessoal fala, a IA vai tirar o mercado das pessoas. Não. A IA não vai tirar o mercado. Não só no, aqui para odontologia, isso para todos os mercados. Porém, vai ter alguém trabalhando junto com a IA. E normalmente a pessoa que trabalha junto com a IA no lugarzinho que a IA tá, ela tem que saber, além da função dela, ela tem que saber lidar com a IA. Então é natural, a pessoa tem que ser mais ligada, mais esperta. Então, assim, isso é uma dificuldade, porque às vezes a clínica está com uma CIC ali que não é muito esperta, não é muito ligadinha nas coisas, não quer muito aprender, e aí desanda ali com a IA. É, o maior problema que eu vejo hoje é quando a pessoa vem e contrata IA, quero colocar IA aí, tudo bem. A gente demorou uns 2 meses para cair a nossa ficha que a gente não estava vendendo a IA. A IA, ela é 20% do produto. A gente está vendendo software. A gente está vendendo app CIC e discador. Porque a IA não funciona se você não usar o PPCIC corretamente. Então, se você não trabalhar dentro do nosso software de forma correta, a IA não funciona corretamente. Se a menina não debaixa no comparecimento, não debaixa na falta, não fizer as ligações por lá, não preencher o PPCIC certo, a IA ela perde inteligência. Então, ou seja, é um software e aí é uma linha, é uma curva de aprendizado que quando o cliente já utilizava o PPCIC com a gente, já usava o discador, já tinha uma familiaridade com o nosso software, a menina ela rampava, ela conseguia se dar melhor rapidamente com a IA. E quando a pessoa tem que aprender tudo, a ligar pelo discador, mexer no PCIC e lidar com a IA, é colocar um caminhão de coisas ali dentro da clínica, dentro da CIC para ela trabalhar. Então, por isso que a gente mudou esse ano. Quem tem a IA tem treinamento todos os dias, né? Hoje, só o app CIC por natureza, já, independente da IA ou não, se você logar no PCIC, vão ter 4 treinamentos ao vivo por dia. 4 por dia, dá 20 treinamentos ao vivo na semana. E quem tem a IA tem mais 2 treinamentos por dia ali ao vivo, que a pessoa pode entrar e tirar a dúvida a qualquer momento, porque a gente percebeu que a maior dificuldade nossa não era a IA. A maior dificuldade era o uso corretamente do software. Tipo assim, a pessoa contratou Clinic Corp e não tem noção nenhuma de como usa e quer usar a IA do Clinicorp, entendeu? Não sabe nem preencher orçamento lá no Clinicorp ainda. É mais ou menos isso, tá? Então, demora um pouco para sair sem entender como ela tem que trabalhar com a IA, que também muda um pouquinho da rotina dela, que é como que eu vou falar daqui a pouco, como que é essa rotina com a CIC. Uma outra dificuldade nossa é que tem um percentual maior de falta dos agendamentos da IA. Então, quando eu olho nas minhas clínicas, está lá, agendamento das meninas, 40%, da IA, 30%. Então, assim, a IA ela perde um pouco no percentual de comparecimento. Tem vários motivos que pode acontecer isso, tá? Às vezes a clínica não tem agenda para perto, então a IA vai agendar para longe. Se agendou para longe, vai faltar. Tem alguma, não sei como que é a confirmação de agenda na clínica, se estão confirmando certo ou não, aí pode impactar o comparecimento. Tem algumas coisas, mas no geral, até nas minhas clínicas, onde eu estou fazendo bem certinho, tá tendo uma queda no comparecimento, mas ela é compensada muito pelo volume de agendamento, tá? Tem ali ainda alguns pequenos bugs muito reduzidos e mapeados. O que é mapeado? Você sabe quando ele acontece. Se você sabe quando ele acontece, você já sabe o que fazer quando ele acontecer. Então,
um exemplo de um que a gente não conseguiu corrigir ainda. A conexão com o WhatsApp, ela pode ser instável. Aí, às vezes, o paciente fala comigo e a mensagem não chega para a IA, entendeu? E aí a IA não responde. E aí, tipo, pronto, a IA não respondeu um paciente. É muito fácil você ver que a IA não respondeu um paciente, vai estar lá com uma mensagem não lida. Então, se acontecer isso, a CIC vai lá e responde o paciente. Então, tipo, não é uma coisa, meu Deus, não sei o quê, corrigiu muito a questão de oferta de horário que não tinha. Assim, hoje é bem mapeadinho e bem reduzido a quantidade dos bugzinhos aqui, tá? E uma dificuldade também é pouco lead, né? Quem tem pouco lead fica naquela dúvida se realmente vale a pena pagar a IA, porque você vai ter que ter uma CIC ainda. E uma CIC para 250 leads, tem 200 leads, uma IA com CIC, não sei se vale a pena muito ali o uso da IA, tá? Dá um golinho d'água aqui. Hum, Agora, a gente tem aqui, da aula inteira que eu vou passar para vocês aqui agora, esse é o slide mais importante. Isso aqui, meu, é só guardar isso daqui que se você contratar a IA, se você já tiver IA aí, você vai ver que vai resolver os seus problemas. Inclusive, eu tava na Icon hoje, tá tendo evento presencial lá das ciências comerciais lá com a Lu. Aí eu tava almoçando e eu encontrei o Bruno, que é um sócio meu de Valinhos, né? E eles tinham colocado a IA, usaram um pouco ela e aí cancelaram, porque as 6Cs tretaram lá, pá. Cancelaram não, né? Pediram, que eles são black, só pediram para desativar a IA. Aí eu chamei o Bruno, falei, Bruno, não tem sentido, velho, elas estão fazendo errado. Eu falei, fala o seguinte, ó, todas as minhas clínicas, né, entra aqui que eu vou dar uma aula para vocês, eu vou explicar o que vocês têm que fazer. Isso aí tem uns 40 dias. Aí eu encontrei com ele hoje, né? Aí ele falou: Meu, tá zero reclamação. Elas gostaram da IA, entenderam bem a IA, estão trabalhando bem com a IA. Né? Então, por quê? Porque estavam fazendo coisas, não tinha entendido como que era o trabalho com a IA. Eu confesso que eu dei a maioria dos treinamentos em dezembro, até janeiro eu dei bastante treinamento. Eu confesso que eu errei numa coisa, né? Eu quis explicar muita coisa. Eu que falei no começo da aula, tem que explicar nada, mano. Você fala, é meia dúzia de coisas que tem que fazer. Quanto mais informação quiser explicar para a CIC, pior fica, porque ela não vai entender aquelas. Então é melhor ela não precisa entender algumas coisas. É só o essencial. O que que ela tem que entender, que ela tem que fazer para não se chocar em trabalho com a IA. Então tá aqui. A primeira coisa é ignora a IA. Já começa por aí. Ignora. Não tem que ficar olhando para a IA. Mas como assim ignorar a IA, Fábio? Não fique babá de IA. Você não tem que ficar lendo a conversa da IA, procurando o problema na IA. Então, esquece a IA. Você sabe que a IA está no WhatsApp, o WhatsApp é da IA. Então você não olha para o WhatsApp, só olha assim para ver se não tem uma conversa não lida, que a IA não respondeu, que isso aí você bate o olho e você vê em um segundo. Não precisa ficar abrindo as conversas. Ignora a IA. Então, um exemplo. O lead acabou de entrar. Concorda que a IA está falando com o lead? Porque o lead acabou de dar oi. Oi. A IA fala oi. Eu brinco assim, eu falo fazendo assim, ó. Foda-se se a IA está falando com o lead. Você pega o telefone e você vai ligar para o lead. Porque se o lead atender você, ele vai estar falando com a IA? Não. Ele vai estar falando com você. Não tem como estar falando com duas pessoas ao mesmo tempo. Então, não tem problema, né? A IA tá ali. Se a IA agendar, ótimo. Se você agendar, melhor ainda, né? Porque você, de certa forma, a CIC, de certa forma, ela vai monitorar a IA. Porque toda vez que ela vai ligar para o lead, no PPCIC tem lá o histórico da conversa. Então ela vai ligar para o lead, é óbvio que ela vai ler a conversa antes. Então, se tiver algum problema naquela conversa, ela vai ligar, ela vai ler antes de ligar. Ela não precisa ficar procurando conversa, porque ela vai ler antes de ligar para o lead. Então, fazer isso daí melhora assim, ó. 70% dos problemas é isso, é ignorar. Não, assim, pode competir com a IA, não tem problema. Se a IA está falando, você entra lá e liga sem nenhum tipo
de problema, porque inclusive você vai conseguir ligar mais ainda. A tua rotina é normal da CIC, só que num maior volume de ligação agora, tá? O que que a CIC tem que fazer? Tem que comparecer o cliente e dar falta no cliente. A IA não consegue saber se o cliente compareceu ou se ele faltou na consulta, né? Porque ainda não tem como ela saber. Então depende da menina ir lá comparecer o lead ou faltar o lead. Aqui uma funçãozinha boa para melhorar o comparecimento. Quando a IA agenda um paciente, ela na hora ela sinaliza a CIC. Ela fala, ô filhinha, eu agendei um paciente agora e o telefone do paciente é esse. Para quê? Porque a instrução é liga para o paciente agendado pela IA. Porque a IA ela é extremamente boa em quebrar a objeção. Se o cara falar que tá caro, quanto custa, convém, cara, ela vai quebrar a objeção bonitinho. O que a IA não faz é sondagem. Ela não fica, mas você tá com dor? Em que dente? Me conta mais sobre isso. Porque se eu falar para a IA fazer isso, ela vai viajar na maionese, bicho. Ela vai sondar esse cara até o ano que vem. Ela vai ficar fazendo pergunta para esse cara. Então, é importante quando a IA agenda, a menina ligar para quê? A gente instrui o quê? Ô, fulano, tem um scriptzinho, mas meio que ela fala que está colocando na agenda agora, se ficou com dúvida, se entendeu aonde é. Você não consegue vir antes, talvez tentar agendar o cara para antes, entendeu? Ou seja, tem todo um script ali que dá para fazer, mas é super importante ela ligar para o lead que a IA agendou. Confirmação de agenda normal. Se você liga 2 horas antes, vai continuar ligando 2 horas antes. Fazer a confirmação de forma totalmente normal que a clínica faz. Quando você tem a IA, tem uma função liberada no app CIC que ela consegue fazer disparo por lá. O que é disparo? A CIC entra e ela consegue chamar os leads por lá. Ela dá oi, então ela consegue, por exemplo, pegar, deixa eu ver as pessoas que faltaram o mês passado. E ela consegue chamar 50 pessoas em 3, 4 minutos. Então tem uma. Isso que facilita o trabalho da CIC, disparar mensagens ali pelo WhatsApp, tá? Que ela tem que fazer também é, se a IA não respondeu, como eu falei, a CIC responde. Em últimos casos, em caso extremo, pausar a IA. A- Lembra que eu falei que 70% dos problemas resolvem aqui, né? Ó, ignora a IA e liga para o lead. Os outros 30 tá aqui, ó, não pausa a conversa. Se você ficar pausando conversa, e tem várias dúvidas que elas têm na hora de pausar a conversa, né? Pausar a conversa é uma coisa. A IA está falando muita groselha, bugou a IA inteira. Ou seja, quase não tem momentos de pausa. E mesmo assim, tem clínica que pausa bastante. E quando a gente olha as clínicas que pausam bastante, o percentual de agendamento da IA ela despenca, porque você está pausando ela e, obviamente, ela não vai conseguir agendar e muitas dessas vezes a IA não precisava ser pausada naquele momento lá, tá? Aí, algumas atualizações que vão a sair, ó, tá no forno, tá quase no ponto. Eu até consigo mostrar um spoiler, dois spoilers para vocês aqui. Mas é, uma atualização é que daqui a pouquinho o WhatsApp literalmente vai estar dentro do PPCIC. Imagina que lindeza! As meninas vão trabalhar pelo PPCIC e o WhatsApp vai estar lá. Quando ela abrir o lead, o WhatsApp está dentro do lead. Ela não vai sair da tela do AppCIC para nada. Então, logo, logo, a gente vai lançar essa atualização. A gente vai colocar alguns relatórios de IA ali dentro, tá? Que hoje ainda não tem esses relatórios, mas eu vou dar um spoiler mais ou menos do que vai ter nesses relatórios, porque eu tenho essa informação, aí contém o relatório. Quem não tem ainda são os clientes, mas eu vou mostrar para vocês esses relatórios. E por último,
que aí eu acho que, acho não, né? É um caminho que a gente está tomando aqui por parte da Icom que eu não sei até que ponto, que a gente mandou essa, como eu falei para vocês, né? Essa aula está sendo porque Diego pediu, a gente tinha algumas pessoas pedindo. Então, o disparo dessa mensagem, dessa aula, foi para alguns clientes mais específicos, né? Mas eu não sei até que ponto que vocês já usam a PPC-IC, se usa pouco, se usa muito, se usa médio. Mas o nosso objetivo, né? Que a gente está traçando para o serviço da IA. Tá, eu tenho a IA contratada, tudo bem. O que está embutido nesse serviço? É a IA de agendamento, está incluso. É o discador para fazer as ligações lá. E a gente vai colocar tudo que não encarecer para a gente de tecnologia e de informação, o cara que tiver a IA vai ter. E, inclusive, é o relatório que está bem no forno, que aí eu vou dar um spoiler, vocês vão receber no WhatsApp um relatório brutal de tudo que acontece no PCI-C. Então, na verdade, o serviço da IA não é que vai ser a IA está lá, mas ele é um pacote de tecnologia, de informação, de software mesmo, para melhor uso do PPCI-C. Então, a gente vai caminhar para isso. Inclusive, né, a gente já está, sei lá, uns 60%, 70% da IA comercial aqui, que essa aqui é a IA de agendamento. A gente está mais ou menos aí uns 60% da IA comercial. E a IA comercial, quando a gente lançar ela, ela vai ser dentro da IA de agendamento. Não vai custar mais nada. O cara que tem agendamento vai ter a comercial. Vai ser o mesmo produto, entendeu? Então a gente vai só ir aumentando, aumentando, aumentando o valor do que o serviço da IA ela vai gerar ali para os clientes, tá? Pessoal, daqui a pouco eu respondo as perguntas, eu vou abrir aqui dois relatórios, tá? Dois relatórios que logo logo vocês vão receber, só para dar um gostinho para vocês, tá? Um relatório é esse daqui, ó. Estão enxergando aqui, né? Então, vocês vão receber todo dia. Cara, não tá pronto isso, pelo amor de Deus, gente. Isso aqui tá um esboço, mas tá perto de tá pronto, tá? Quem tem IA, ou quem é Black, quem tem IA. Todo dia vai sair um relatório do funil da clínica. Então, por exemplo, dia 31/3, quantos leads entraram? Quantos agendamentos tiveram? Quantos pacientes está no dia agendado? Quantos comparei? O funil, basicão, fácil. Aí vai sair o relatório da CRC para quantos leads ela ligou, quantas vezes ela ligou para cada lead, quantos atenderam a ligação, quantos ela agendou na ligação, quanto tempo a CRC ficou no telefone, né? Se é bastante ou não, quantos disparos ela fez pelo IPCIC, qual a média de distância que ela está agendando o lead, relatório da IA, quantos pacientes falaram com a IA, quantos agendamentos foram feitos pela IA, quantos leads a CIC pausou da IA, informações gerais, agendamento sem baixa, o que que é? O cara está agendado lá hoje ainda, não compareceram ou não deram falta. Quantos leads a CIC deletou? Aí aqui vai entrar um também que não está aqui, que vocês vão ver, que cara, esse demorou, gente, é um orgulho falar desse número, mas esse relatório, ele demorou 4 meses para a gente conseguir mapear ele, que é o quê? Que é o quê? É o tempo de tela da CIC. É o tempo que ela está logada no PPCIC. Quanto tempo ela trabalhou naquele dia na tela do PPCIC. Isso aí vai resolver 80% dos meus problemas, pelo menos do setor de agendamento. Demorou para mapear, tinha que mapear o PPCIC inteiro, demorou bastante, mas logo, logo vocês vão ter isso. Vai entrar aqui também, ó. A CIC trabalhou hoje 3 horas por dia, tá? E o relatório comercial, que vai estar aqui, ó. Quantos pacientes tinha de follow-up para fazer no dia? Ah, tinha 10. Quantos foram feitos no dia? 3 dos 10, né? Ah, o total foi 7. Quantos follow-ups estão atrasados ainda no dia? Qual a oportunidade de follow-up atrasada? Quantos pacientes estão sem orçamentos? Quantos estão sem follow-up para fazer? Isso aqui vai receber todo dia. Eu brinco que assim, vai ser o raio-x do que aconteceu no seu PPCIC, você vai receber
8 horas da noite. Aí não sei se é pra você passar raiva ou pra você ficar feliz, entendeu? Porque se eu mandar de manhã, ninguém vai querer ver. Aí 8 da noite, tá com tempo para olhar, aí já chega de manhã, só na alegria, só na alegria. E aqui agora, deixa eu abrir o outro relatório, que é o que aí contém. ah, ó, isso aqui que aí contém, tá? Que é o que vocês vão ter acesso. Não vai estar desse jeito, tá, gente? Só quero mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Então, todas as clínicas que usam IA estão aqui dentro, tá? Então, isso aqui é um filtro, demora para abrir aqui, mas era umas 7 da noite, eu filtrei o dia de hoje, tá vendo? E aqui mostra qual é a clínica, quantos leads foram criados no PCIC, quantos a IA criou, quantas interações teve, quantos agendamentos a IA fez naquela clínica. Então, ó, a IA agendou 12, 40%, agendou 10, 120, 10, 47, 9, 40. Ó, tudo tá aqui a quantidade de agendamento e o percentual daquela clínica de agendamento da IA, tá vendo, ó? Tem clínica que é 16, tem clínica que é menos, tá? Tem clínica que é menos mesmo, tem clínica que é bastante. E aí, ok, tem aqui todo o funil da IA, mas você já tem isso daqui. Aqui, ó, agendamentos para o passado. Vai bater o olho, vocês vão ver, ó. Essa clínica tem 72 pessoas agendadas para o passado. O que quer dizer isso? Que, cara, não deram falta nem compareceram para esse pessoal. Ou seja, a IA não está faltando. Será que já compareceu? A IA não está chamando. Ou seja, isso aqui é uma verdadeira cagada, isso daqui, tá? Quantos leads pausaram da IA naquele dia? Quantas CICs estão inativas há mais de 10 dias? Então, ó, essa clínica aqui, ó, a Érica não entra desde o dia 18 do 3, a Érica não loga no IPCIC. Então, vocês vão conseguir ver CICs inativa, quantas ligações a CIC fez, etc, tal, quantos disparos rápidos ela fez. E aqui, ó, a média da distância do agendamento da menina, se está agendando para o futuro, e da IA, da menina da IA, da menina da IA. E aqui o tempo de trabalho. Ó, se eu olhar essa clínica aqui, ó, essa CRC trabalhou 8 horas hoje, 8 horas e 4 minutos. Essa CRC trabalhou 1 hora, a Ana Clara trabalhou 1 hora e 8 minutos hoje. Essa tinha duas CRC, trabalhou 6 horas, outra trabalhou 7 horas. Então, alguma dessas coisas que eu estou mostrando aqui para vocês vai receber no WhatsApp e também vai ter um relatório dentro do EPCIC passando esse tipo de informação ali para vocês, tá? Como eu falei, gente, era papum, era para dar um overview mesmo do serviço da IA, de como que tá, enfim, os próximos passos, para dar uma clareada bem atualizada para vocês, tá? Deixa eu ver aqui os comentários e aí eu já respondo alguma coisa, tá? O comparecimento da IA, ela tá variando. Nas minhas clínicas está em 30%, tá? Eu vou mapear pelas minhas, porque as outras eu não sei se tá ligando o político quando agenda, eu não sei se tá comparecendo no PPCIC mesmo, aí pode dar um valor mais baixo que o normal. Quando eu falo 1.300 leads, todos os leads, marketing, indicação, tudo, tá? Agendamento de lead que mora longe, normalmente o cara vai falar que ele é de outra região, a IA vai tentar agendar e vai parar, entendeu? Ela não agenda o cara de longe, ela percebe o cara de longe e ela para o agendamento, tá? Na parte que eu falei, a IA não respondeu, a Thaís responde, beleza. Como a IA identifica que deve passar a bola para o atendente humano? Ela não, ela identifica quando ela agenda alguém, ela para e ela avisa a CIC. Quando ela dá um problema que ela percebe que ela ia ofertar o horário errado, e aí ela trava, e ela não oferta. E aí ela chama a CIC, tá? Esses são os momentos que ela passa a bola para o ser humano. Às vezes, quando ela não responde porque deu instabilidade, aí é só a CIC falar lá,
para mandar a próxima mensagem que a IA já volta, tá? A Melina ali da NEPA usando a IA. Legal, tá gostando. Se o paciente ignora a IA várias vezes, isso acontece, tá? O sistema entende isso, ele entende. Depois de 30 dias, ele entende. Aí ele para, tá? Mas por 30 dias tem uma cadência, que é uma das coisas que eu particularmente não gosto mais de ficar falando, porque dá nó na cabeça dos outros. Mas aqui a IA manda mensagem por 3 dias, duas, três por dia, depois manda um dia, três, cinco, sete, 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 entendeu? Depois a IA para, e ela não manda mais mensagem, não, tá? Em média, qual o valor para contratar IA? Você conhece a IA do controle odonto? Não, não conheço a IA, mas eu tenho certeza que a minha é melhor. Que eu já falei, eu não preciso nem, eu tenho certeza, é batata eu não, acho que a IA deles é dentro do sistema, né? Não sei se ela funciona ali no WhatsApp ou não, tá? Usando PCI-C Full, como funciona sobre o cashback da IA? O que que é cashback da IA? Sabe que é coisa do Black ou Marcinho? Top. O script da IA é personalizável? Não. Na IA, a gente personaliza a sua clínica, né? Quem é o teu avaliador, a localização da clínica, se atende criança, quais procedimentos você atende. Dá uma personalizada no contexto da IA. Mas, não, você fala assim, eu quero que ela fale desse jeitinho. Aí não vai conseguir, ela é meio, tem um padrão ali. A CIC pode pausar uma conversa, ela não pode pausar a IA inteira, por enquanto. Quando a gente lançar a IA dentro do WhatsApp na PCIC, ela vai conseguir pausar sim, tá? A Vivi falou que quer saber mais. Eu não tô com a tela, eu tô no PC da minha esposa, eu não tô com a tela. Vivi, mas você é Black, não é? Pergunta para o pessoal do Black. Eu quero saber como eu faço disparo para quem faltou pela PCIC. Eles vão saber te explicar, tá? Como a IA vai chamar a CIC? Será cadastrada previamente a CIC de lead da IA? Sim, a IA sabe qual é o telefone da CIC, tá? Ela sabe. Isso, o app CIC, ele é um CRM, tá? Só que ele é um CRM totalmente personalizado para odonto, né? Ele não precisa, já vem pronto, né? É isso. A IA vai enviar vídeo logo, logo, tá? Logo, logo. Nos casos que o paciente comparece ou falta, a IA aprende com esse comportamento? Aprende. Ela aprende. O áudio, por enquanto, Mércia, o áudio que a gente está usando é uma mineirinha, que tem, é uma baiana mineira, deve ser do norte de Minas ali, sabe? E aí a gente está usando o áudio dela porque é o único áudio que eu, cara, que assim, é muito bom. O áudio é muito bom, né? Assim, você não fala que é um robô, né? É a única que, assim, é muito, muito parecido com um robô. Não é nem um investimento mínimo que tem que ter no mínimo uns 200, 250 litros para valer a pena a IA, tá? E aí, pessoal, depois, como eu falei, o objetivo aqui não é eu pegar, dar um pitch de venda aqui, contrata IA. O que eu vou passar para vocês eu vou deixar um link aqui que você deixa o nome e o telefone, e aí o pessoal do comercial chama vocês, tá? Aí explica, tira dúvida, marca uma reunião com vocês aí, tá bom? Eu vou deixar aqui. Ô, Paulo, você consegue colar aqui o link do pessoal, caso eles queiram ver aí? Como funciona o discador no PCI-C? Dá para pôr rodar determinada lista? Não, o discador, Fernanda, quando a gente fez o discador, que você faz a ligação pelo PCI-C, a gente pensou em deixar ligando sozinho. Só que eu vi mais malefício do que benefício nisso daí. Que não vem ao caso aqui que a explicação é longa, mas eu preferi que a, a 6C apertasse um botão e escolhesse quem era para ligar, entendeu? Aí registra, depois ela vai para o próximo, 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 do que deixar ali. Mas você pode colocar toda a sua lista dentro do PCI-C e vai estar separado por ordem de quantas vezes já ligou. Tem toda uma lógica de trabalho
ali no BPCI-C, tá? Se o paciente faltar avaliação, basta colocar no Clinicorp? Não. O PPCI-C tem conexão com o Clinicorp, tá? Só que com a IA tá meio bugada, a gente está pedindo para tirar a conexão do Clinicorp. Logo, logo a gente já está acertando isso daí, tá? Se o lead falta, sim, ela tenta reagendar. Quando você faltar o lead, ela chama o lead na hora. Tá, como funciona a cota de conversa dentro do pacote da IA? Cada mensagem enviada no 30 dias. Tá. A IA é assim, gente. Você vai pagar o valor mensal dela. E aí você tem, para quem não é Black, tô imaginando uma pessoa normal, tá? Você tem até 250 leads por mês que você pode conversar sem problema nenhum, que não vai ter nenhum tipo de excedente. A partir de 250 leads, 251 leads, você vai pagar uma taxa de R$ 75 para cada 25 leads que a IA conversar, tá? E a lógica é assim: a IA pode falar com o lead 1000 vezes durante os 30 dias, durante o mês, tá? Não é durante o mês. Então, se o lead falar comigo agora, dia 14, 15, ficar batendo uma papo ali, beleza, ele conta como um lead, tá? Agora, se virou o mês, ele mandar a mensagem, eu conto ele novamente, tá bom? Então, ele pode ser contado duas vezes. Via de regra, as pessoas acabam pagando. Você olha lá, meu, é a quantidade de lead do mês, é a quantidade que a pessoa paga, tá? É muito difícil ter um lead que fica falando com você por mais de 30 dias, tá? Olha lá, ó, a Evelyn falou, a IA é maravilhosa, a maioria dos leads vem na clínica e quer conhecer ela. Aí a gente mostra uma série seu, mano, para não decepcionar a paciente. É isso aí. Não deixa a expectativa dela cair, não. Fala que o trabalho é humanizado, que ela ama o trabalho dela. É isso aí mesmo, tá? Ai, ai. Usa o telefone da clínica ou aqueles telefones próprios do sistema? É o telefone próprio, é um número fixado nosso, tá? O discador é um número fixado nosso, que sempre sai por esse número. Você, André, vai ter que, sim. Eu não falo que você tem que desconectar o Clinicorp, tá, André? Mas se começar a dar alguns probleminhas ali, eu acho que vale a pena desconectar, pelo menos para o agendamento, tá? Mas a gente já está em andamento de resolver isso daí. Não, gente, não tem nada a ver com a IA do Clinicorp, tá? Absolutamente nada a ver, tá? A IA do Clinicorp é para dentro do software do Clinicorp. A nossa IA aqui é para agendamento de pacientes novos, de leads, né? Quanto tempo vai demorar para o WhatsApp entrar no PCI-C? Ó, eu duvido que passe de um mês, Vivi. Duvido, tá? Inclusive, eu até queria mostrar hoje, eu dei uma apertada no pessoal para mostrar hoje, mas não foi possível. Não foi possível. Eu tinha em mente que tinha um cashback. O cashback, Márcio, é para Black, tá? Aí pergunta pro pessoal lá, senão eu vou confundir a cabeça do pessoal se eu explicar coisa do Black aqui. Mas é para quem é Black, tá? Estamos tendo caso que a IA manda mensagem de dificuldade de agendamento para interagir com o paciente, mesmo tendo horários disponíveis. Será que você não está com pouco horários na agenda? A IA ela trabalha melhor se você tem bastante horário para ofertar. Se você bloqueia muito a sua agenda, a IA tem dificuldade com oferecer horário, tá? Sim, se você perceber que o lead está de conversa fiada, você pode bloquear a conversa dele, sim, tá? Inclusive, eu agradeço porque cada vez que ela fala comigo, eu pago em dólar aqui, tá? Então, se você bloquear, eu agradeço aqui a, a tua atitude aí, tá bom? Pessoal, então, mais uma vez, deixando aqui o formulário, quem quiser que o comercial chame para entender melhor da IA, é só chamar, tá? A IA substitui a ICON? Sim, tá? Até porque o Cláudia não substitui o Cloud do Messenger, tá?
mas quem tinha o Cloud no WhatsApp, ela substitui sim, tá bom? Não tem como você ter o Cloud no WhatsApp e a IA da Icon no WhatsApp. Tem que ser uma ou outra. E a nossa, eu, sim, ponho minhas duas mãos no fogo, mais um pé, que a nossa ela vai performar melhor, ela tem mais inteligência, tem mais know-how ali e gasto com ela, tá? Pessoal, é isso então. Gostaram? Então, meu, quem não tá usando a IA, meu, anda com isso, porque lembra que eu falei que a maior dificuldade nossa com as pessoas que entram na IA é aprender o software, é aprender discador, aprender PPC e C, aprender a IA. Olha a quantidade de relatório que está começando a entrar. Daqui a pouco a IA vai ligar, daqui a pouco a IA confirma a agenda. E aí vocês vão ficando muito para trás, entendeu? Vai perdendo. Aí na hora que você contratar a IA, ela vai estar do tamanho de um monstro, porque você vai ter que aprender muita coisa ali ao mesmo tempo, né? Então, o quanto antes vocês entrarem e ir familiarizando com a tecnologia, mais fácil, mais atento vocês vão estar para a evolução dela e mais fácil vai estar para aprender ali quando ela evoluir mesmo, tá? Fechou então, gente? É isso então. Beleza? Beijão para vocês. Buenas. Beijo, Me. Dá um beijão pro Brunão aí. Tchau, tchau, gente. Depois a gente manda a gravação aí para vocês também. Valeu, beijo, tchau, tchau.